volta ao seu programa, várias participações muito interessantes aqui. Hoje a gente tratando desse tema, como se preparar para a morte. Aí a Jéssica Candieiro Guida diz o seguinte: por acaso não, nunca pensei em como me preparar para a morte não, mas mas agora já despertou minha curiosidade. Espero que tenha te ajudado aí o nosso programa de hoje. Juliana da Paixão: não tem como me preparar, porque eu não sei o dia em que eu vou morrer. É por isso mesmo, Juliana, que você tem que se preparar, viu? Disso que a gente está falando no programa de hoje. Jane Mário Danger: só de pensar já me dá arrepios. É fogo essa situação. Realmente dá arrepio em todo mundo, viu? Não é confortável como para ninguém, não. Nilza Neide Nascimento: eu penso que é um assunto muito difícil porque somos ainda muito pequenos em sabedoria e realmente a morte não é fácil de encarar. Mas à medida em que vamos conhecendo e aprendendo a palavra de Deus, vamos nos apoiando naquilo que é a promessa de Deus para nós em saber que não é o fim. E quanto mais aprendemos a confiar em Deus, menos medo da morte nós temos e mais nos preparamos para a partida desta terra por um período mais rápido, e quem crê estará no céu com Jesus. Muito bom, Nilza, parabéns, muito bom o seu comentário. Eliana Brito: eu estou preparada, já me batizei na igreja, agora sei que a morte é um sono até o dia do juízo, na vinda de Cristo para me buscar pela honra e glória do Senhor Jesus. Agora, quanto à minha família perder alguém, não estou preparada, muito triste perder alguém, mas se o salário do pecado é a morte, mais cedo ou mais tarde, temos que nos preparar. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. E seguem outras participações aqui, que o nosso tempo nem permite que a gente leia. Seu Antônio, sim, a gente tem que se preparar também, não só nessas questões aí mecânicas, mas espiritualmente, né? Sim. A partir do momento que vamos partir para esse sono, Jesus voltou para a gente e temos que estar preparados espiritualmente. Sim. A responsabilidade de cada um é pelo que ela sabe fazer e pelo que ela está fazendo. Então, o preparo espiritual consiste, para mim, em me perguntar: Sr. Angel, o senhor tem providenciado como prover sustento na sua falta? Uhum. Porque digamos que a minha consciência, que é a presença, que é a atuação do Espírito Santo em minha vida, em nossa vida, indaga isto. Porque a religião não consiste apenas em confessar, mas sim praticar, apresentar fatos para que realmente seja comprovado e externamente percebido o que você de fato pensa. Então, o preparo espiritual, evidentemente, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, quando eu oro, eu falo com Deus, e esta comunhão, esse hábito diário, faz com que cada um de nós estejamos preparados dia a dia. Essa preparação tem que ser dia a dia mesmo, né? Como o seu Antônio falou, Fred. Com certeza. A nota tônica na Bíblia, nesse sentido, é vigiar. A gente não sabe o dia e a hora, e é muito importante a gente ter essa renovação espiritual em Cristo diariamente. Uhum. Nós somos pecadores, nós temos uma natureza ruim, uma natureza má, contaminada pelo pecado, e necessitamos diariamente do perdão, da graça e de uma transformação, de uma renovação espiritual, que se chama santificação. Santificação significa abandono do pecado. Significa crescimento em Cristo, crescimento na graça, obter pela graça de Cristo vitória sobre o pecado. Amém. Então, desta maneira, através da comunhão, leitura da palavra de Deus, você está abrindo o coração para ouvir a voz de Deus. É Deus falando diretamente com você, transmitindo ensinamentos, transmitindo verdades. E a propósito, vale a pena mencionar algo aqui. Quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, da verdade, segundo a palavra de Deus, nós temos paz. Ninguém entra em desespero diante da morte. Nos entristecemos, sim, mas nós não ficamos num estado de desespero. Como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, estas coisas eu vos escrevo para que vocês se confortem uns aos outros, para que vocês não entrem em desespero como aqueles que não têm esperança. Porque se acreditamos que Cristo morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, então nós não temos o que temer. Mas a morte realmente ela é um estranho no nosso meio, nós não fomos feitos para a morte, e por isso ela é um estranho,
mas precisamos constantemente viver em comunhão com Deus, neste preparo. Isto não significa que a gente deve ser triste, Wagner. Claro. Pelo contrário, devemos viver felizes, alegres, no convívio com os nossos amigos, irmãos. Vale a pena você dizer: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Abraçar seus filhos diariamente. Filho, eu amo você. Enquanto existe vida, Exatamente. né? Exato. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, você já deve ter ido a um funeral de pessoas não cristãs e a um funeral de pessoas cristãs. É muito diferente, né? Sim, é diferente sim. Algumas pessoas, elas se confortam com algumas inverdades, eu poderia assim dizer. Algumas mentirinhas que de alguma maneira ou de outra confortam o coração. Mas esse conforto ele é uma ilusão, não é verdadeiro. Apenas a palavra de Deus, a verdade, pode proporcionar o verdadeiro conforto, que não minimiza a situação da morte, mas apresenta o que é a morte. Né? Deus apresenta em sua palavra o que é a morte e qual é o resultado da morte, as consequências da morte, para onde a pessoa vai na ocasião da morte, se ela vai para o céu, para o inferno, ou se vai apenas para a sepultura. A Bíblia ela ensina tudo isso. Então, existem formas diferentes, inclusive, da gente confortar as pessoas numa situação como essa. As pessoas que acreditam, as pessoas que não acreditam em Deus. Com certeza, com certeza. Em geral, como foi mencionado aqui por você também, é importante que a pessoa expresse a sua dor, que ela viva a sua dor. Não adianta dizer, não chore, ou vai passar. É necessário chorar. Às vezes, simplesmente um abraço, um carinho. Estou aqui para o que você precisar, faz toda a diferença, né? Eu me recordo de uma vez, Wagner, uma menininha, pequenininha, havia perdido seu avô. E disseram para ela, olha, seu vovô, ele foi para o céu, ele virou uma estrelinha. E ela tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então, é uma situação que eu gostaria só de apresentar o seguinte. A palavra de Deus, ela apresenta a verdade a respeito deste assunto. E somente o conhecimento desta verdade que vai nos proporcionar paz, conforto, segurança e esperança. Amém. Porque o resultado, ou melhor, a solução para a morte é a ressurreição. Esta é a questão. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, e a garantia de que um dia também, se passarmos pela morte, vamos vencer, viver novamente, é por meio de Cristo que venceu e obteve essa vitória por nós. Amém. Pastor Fred, muito obrigado pela presença. Seu Antônio Pedro Rangel, muito obrigado pela presença no programa de hoje. Passou muito rápido, mas já terminou. Amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde ao vivo e eu espero por você. A gente vai conversar sobre por que é importante para nós entendermos de política. É importante, viu? E você vai entender o porquê amanhã. Não sai daí às 5 horas da tarde, hein? Nosso encontro marcado. Um grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.